minha ex-mulher ainda tenta voltar comigo e nossas filhas querem que isso aconteça também. Realmente não parece um grande problema, certo? Sim, bem, embora eu desejasse simplesmente dizer a ela para ir embora e nunca mais me incomodar, há a questão de termos 2 filhas e compartilharmos a custódia, então não posso extirpá-la da minha vida de forma permanente. Não sem remover também as nossas filhas. Nós nos casamos bem cedo, quando tínhamos 20 anos e já namoramos há 3 anos antes disso. Nossas filhas nasceram logo no primeiro ano de casamento e houve algumas complicações que fizeram com que minha ex-mulher tivesse dificuldade em engravidar novamente. Não importava para mim na época, porque eu estava feliz por ela ter sobrevivido saudável e bem durante toda a provação e por já termos 2 lindas meninas para amar e criar. O casamento durou 9 anos. Terminou quando me divorciei dela por traição. Não tenho absolutamente nenhuma tolerância com isso e não acredito em me forçar a sofrer desnecessariamente por merdas que, para começar, não foram minha culpa. Embora isso possa parecer incrédulo para algumas pessoas, qualquer amor que eu tivesse por minha ex-esposa foi praticamente destruído quando descobri sobre sua traição e os detalhes por trás disso. Então, sim, este não é um tópico sobre eu deixá-la. Eu fiz isso há 7 anos. Inferno, eu nem a odeio, só não dou a mínima para o que acontece na vida dela, a menos que seja sobre nossas filhas. O problema é que só eu superei tudo isso. A ex-mulher, sua família e até mesmo nossas filhas continuaram tentando nos reunir novamente, embora eu tenha deixado claro para todos que não tenho interesse em fazer isso. O fato de eu não namorar no início por alguns anos após o divórcio pode ter dado a eles falsas esperanças, mas eu com certeza não iria entrar em outro relacionamento tão logo depois. Não com nossas filhas para cuidar. Eles eram minha prioridade número 1, além dos meus próprios problemas decorrentes da traição do ex. A propósito, essas questões foram resolvidas com a ajuda de amigos, familiares e algum aconselhamento. Então, sim, isso acabou. Não tenho nenhum problema em me comunicar com nossas meninas. Absolutamente nada. Algo mais? Eles podem entender isso muito bem. Nunca houve brigas, gritos, rebeliões adolescentes sem sentido, até agora, acessos de raiva e assim por diante. Muito bom, certo? Exceto essa coisa toda. Eles sabem que ela me traiu, e foi a mãe deles quem lhes contou isso, há cerca de 3 anos. Imagino que ela os tenha alimentado com algum tipo de besteira desde então e eu já pedi inúmeras vezes para ela parar com isso, que isso não estava ajudando ninguém, que apenas os impedia de seguir em frente. Mas a ex-mulher não parou, aparentemente ela apenas ficou mais sutil com isso. Em todos os anos desde que nos divorciamos, ela não namorou nem dormiu com mais ninguém. Embora eu suponha que ela ache isso admirável, eu não acho. Para ser sincero, acho isso meio insultuoso. Quando éramos casados, ela transou com outra pessoa, mas agora ela está bem ficando sem sexo por 7 anos. Qualquer que seja. Não que isso importe. Embora eu pudesse ignorar as menções ocasionais à mãe deles, sobre como ela está bonita, sobre eles me mostrarem fotos que tiraram com ela, obviamente todos arrumados por minha causa, ultimamente tem piorado. Por quê? Porque eu tenho namorada. Clemence não é a primeira desde o divórcio, mas é o relacionamento mais sério que tive desde o fim do meu casamento. Ela também é 8 anos mais nova que eu. Antes de nos unirmos como casal, nos conhecíamos há 4 anos através de um hobby comum. Então, basicamente, foi uma transição gradual de sermos amigos para nos envolvermos um com o outro. Posso dizer honestamente que amo essa mulher. Foi uma surpresa para mim quando percebi isso, porque embora eu realmente não quisesse admitir isso para mim mesmo, tive medo por um tempo de que o que minha ex-mulher fez comigo me prejudicasse em algum nível fundamental e me tornasse incapaz de amar verdadeiramente outra pessoa, como uma vez fiz com ela. Inicialmente, minhas filhas tinham muito pouco a dizer sobre nosso relacionamento, assim como não comentaram nada sobre os 2 anteriores que tive após o divórcio. Mas então eles começaram a voltar para casa antes do horário que combinamos com antecedência, e encontravam Clemence e eu juntos, a nada comprometedor, nem sexo ou algo do tipo. Então vieram os resmungos. Então veio, por que ela está aqui? Pergunta. Então veio, não é justo com a mãe o que você está fazendo, como se eu estivesse fazendo isso apenas para ofender ou magoar a mãe deles. Então me sentei com elas e conversei. E eu falei, mas elas simplesmente não estão entendendo. Elas simplesmente não vão desistir dessa fantasia absurda de que eu voltarei para a mãe deles. Clemence, graças a Deus, tem sido compreensiva e não se incomoda com o comportamento deles. Ela está basicamente dizendo para dar-lhes tempo, mas duvido que isso funcione. Ainda não aconteceu, então não tenho ideia de por que mais tempo mudaria alguma coisa.
Comentários relevantes. Excluído, as suas filhas sabem o motivo pelo qual você se divorciou? Eles sabem que seu ex te traiu? Nunca sou a favor de dizer isso a crianças pequenas, mas suas filhas são quase adultas. Sim, na verdade, tentei contar a eles sobre isso há um ano, apenas para descobrir que a mãe deles lhes contou há vários anos, quando faltavam apenas alguns meses para completar 13 anos. Agora, aqui está o que eu acho que está confundindo suas mentes: elas nunca viram sua mãe como algo além de amorosa comigo ou com eles. Ou pelo menos eles não se lembram se a viram agindo de forma fria e distante comigo. Durante o caso dela, e sim, foi um caso, não apenas uma coisa única, a não que eu não tivesse me divorciado dela de qualquer maneira, ela era exatamente o oposto de amar no quarto. Eles nunca viram isso, nem deveriam. Minhas abordagens em busca de intimidade eram frequentemente rejeitadas e eu me sentia cada vez mais desanimado até que um dia percebi, com a ajuda de uma amiga muito próxima e muito boa, que não havia nada de errado comigo e, portanto, algo tinha que estar errado com ela, o que foi o que me levou a descobrir o caso, porque comecei a procurar os motivos pelos quais nossa vida amorosa de repente caiu tanto em qualidade e quantidade. E não foi só sexo. Também faltavam pequenas coisas em nossa vida diária. Sei que parece bobagem, mas sempre nos beijávamos na porta da frente, à vista de todos, antes de qualquer um de nós ir trabalhar. Isso é algo que só agora, em retrospecto, ficou claro, que estava faltando. O ponto principal é que a mãe delas me negou até mesmo o afeto mais básico, ao mesmo tempo que o dava a outra pessoa fora do nosso casamento. Para mim, isso é imperdoável. Elas não entendem isso, não conseguiriam, nem mesmo se eu contasse a eles, o que prefiro não fazer, e como pode ser doloroso quando você percebe que seu cônjuge não se importa com você. Então tudo isso? Todo o arrependimento, remorso e anseio por voltarmos a ficar juntos? Para mim, não vale nada. Qual é o objetivo? Onde estava todo esse suposto amor, culpa e remorso quando deveria ter importância? Atualização: já faz um tempo desde que estive aqui pela primeira vez e recentemente me lembrei de que devia uma atualização às pessoas gentis e boas daqui que me ajudaram com nossos problemas. Muitas coisas aconteceram. Entre essas coisas, minhas filhas realmente toparam com minha postagem. Eu não tinha ideia de que eles navegavam no Reddit, muito menos neste lugar. Um dia, quando cheguei em casa do trabalho, encontrei-os chorando. Eles praticamente pularam em mim, me abraçaram, não me deixaram ir e me imploraram para perdoá-los. Infelizmente, eles leram uma das minhas respostas e descobriram a extensão terrível do caso da minha ex-mulher e o quanto isso me devastou. Demorou um pouco, mas superamos isso, como família. Não havia nada que eu pudesse perdoar, eles ainda são jovens e amam a mãe, que pegou esse amor e o usou para manipulá-los. Isso é culpa dela, não deles. Houve algum aconselhamento muito necessário, mas depois de vários meses, a mulher que estava nos ajudando a curar e seguir em frente disse que nada mais precisava ser feito e que eles só deveriam consultá-la de vez em quando, em vez de continuarem com suas consultas semanais. Estamos mais próximos do que antes, mas o relacionamento deles com a mãe sofreu por isso. O que eu acho que é completamente compreensível, mas eu ainda os avisei sobre demorar muito no que ela fez, já que eu havia superado o que ela fez anos atrás. Isso também foi resolvido no aconselhamento, a tanto deles quanto dos nossos compartilhados, então tudo ficou para trás agora. Tive um breve confronto com minha ex-mulher sobre isso e deixei claro que ela não deveria mais falar sobre essa bobagem de voltarmos a ficar juntos com nossas filhas. Não sei dizer se isso realmente afetou, mas minhas filhas não foram incomodadas por minha causa desde então. Ou simplesmente ignoram a mãe e não tocam no assunto em casa. De qualquer forma, desde que minhas filhas estejam bem, não estou nem aí para o que minha ex-mulher está fazendo. Desde que a situação melhorou, as coisas também melhoraram muito entre minhas filhas e minha namorada, tanto que elas começaram a conversar com ela, ao invés de apenas trocar cumprimentos e despedidas concisas. Até ocasionalmente pedindo dicas sobre alguma coisa, a coisas de menina, claro, e não consigo expressar o quanto meu coração aqueceu ver isso acontecendo pela primeira vez. Admito que isso também me ajudou a levar meus pensamentos na direção de pedir minha namorada em casamento, que me apoiou e compreendeu incrivelmente durante tudo isso. Já nos conhecíamos há muito tempo, passávamos tanto tempo como casal, e depois de toda esta confusão, não pensei que houvesse mais nada que pudesse fazer para expressar o meu amor por ela. No entanto, fui derrotado. Há 2 meses, Clemence, junto com minhas filhas, um dia me surpreendeu e me pediu em casamento. Devo dizer que me senti muito estranho, mas também muito feliz. Não apenas a proposta, mas o fato de minhas filhas terem realmente trabalhado com minha namorada para me surpreender naquele dia com um jantar e uma noitada. Para simplificar, fiquei impressionado.
Foi uma cerimônia pequena e privada, com a presença apenas de nossos amigos mais próximos e familiares. Atualmente também estamos esperando, e minhas filhas estão ansiosas para ter um irmão ou irmã caçula para mimar.